No primeiro mês de puerpério, eu me sentia como se eu tivesse bêbada o tempo todo. Eu não dormia, eu não conseguia nem raciocinar. Eu achei, de verdade, que eu ia desmaiar a qualquer momento. Se você está passando pelo puerpério agora, talvez você esteja ouvindo conselhos que mais atrapalham do que ajudam. Como me disseram uma vez, seu leite é fraco, deixa ela chorando. Você que acostumou ela mal. Mas o que me manteve de pé não foi esses conselhos. Foram pequenas coisas que viraram salva-vidas. Enquanto o mundo girava e eu me sentia perdida, eu ligava uma série coreana. Era o meu intervalo, a minha pausa por alguns minutos. Eu parava de ouvir choro, sentir culpa, cobrança e voltava a lembrar que eu era mais do que apenas cansaço. Além de série coreana, tinha uma coisa que eu fazia muito, que era botar fones de ouvido. Então, às vezes, a neném tava chorando e eu já tava assim, exaurida, sabe? Perdendo a paciência a ponto de fazer alguma bosta. Porque a gente fica assim, infelizmente. E aí eu botava um fone, botava uma música que eu gostava de ouvir e conseguia ficar com ela no meu braço e acalmar ela e me acalmar também ao mesmo tempo. Porque quando a criança chora, a gente fica desesperada. Então, muito melhor do que deixar ela chorando, era colocar o fone e ouvir uma música para não ouvir os berros e conseguir acolher ela de alguma forma. É importante para você, para a sua saúde mental, que você tenha um refúgio, seja ele qual for. Mesmo quando eu achava que eu ia desabar, tinha um momento que me trazia de volta. Ver minha filha evoluir, a carinha dela enquanto ela mamava, a mãozinha dela, o cheirinho, aquele cheirinho de bebê maravilhoso. Aquilo ali era como se fosse um calmante natural. Era como se ela dissesse, tá tudo bem, eu te amo. E isso me salvava todos os dias. Era só um banho, mas era o meu momento. Era quando eu sentia que ainda era gente, que ainda existia uma Bruna ali. Eu não tinha tempo para skincare ou para um banho muito longo, mas o banho me salvava. Eu lembro de deixar às vezes a porta entreaberta com medo de ouvir o choro, de alguma coisa acontecendo com ela, e ao mesmo tempo eu precisava daqueles 5 minutos. Fechava os olhos e sentia água cair no meu corpo, lavando tudo, sabe? Aquele cheiro de leite azedo, lavando o meu cansaço, porque por mais que a gente ame o bebê, a gente precisa de silêncio. E ali, naquele quadrado com azulejos, eu conseguia chorar sem ninguém ver, respirar fundo e voltar pra guerra. E você não tem que se sentir culpada se o seu autocuidado é lavar um cabelo, tomar um banho, escovar os dentes, que é uma coisa que a gente faria normalmente. Fazer um cocô, assim, com um pouco mais de paz, sabe? As pessoas falam assim, mas você não tomou banho ainda, você tá fazendo o quê? Mas quando a gente tem filho, a gente não consegue fazer. Elas não conseguem entender que a gente não tem tempo para isso. O senso de urgência que a gente tem com o nosso bebê é tão grande que a gente deixa de fazer as coisas básicas, as coisas simples da vida. Os cuidados de higiene a gente já não tem mais. Porque aquele ser ali, ele precisa de você integralmente. Então não é porque a gente não quer, é porque a gente não consegue, é porque a nossa mente não deixa. Eu acabei cortando meu cabelo era aqui, ele vivia preso, sujo, encebado, minha cabeça vivia coçando. Então, para eu não ter que ter mais trabalho e para eu não sofrer com coceira ou com sujeira, eu resolvi cortar o meu cabelo. E foi a melhor coisa que eu fiz. É um trabalho a menos. Querendo ou não, eu cortei uma parte de mim, mas eu sei que isso vai crescer novamente junto com o cabelo, vai crescer, vai renascer, vai florescer. Só preciso dar tempo e eu sei disso porque eu já tenho um filho. Então eu sei que isso vai passar. No meio do puerpério, eu não pensava em autocuidado. Eu pensava em sobrevivência. Hoje eu olho para trás e eu digo para mim mesma, calma, vai passar. Não se cobra tanto. Deixa o trivial para depois. Cuida de você para você não ficar doida. Eu queria ter escutado isso de alguém. E se você está escutando agora, talvez essa seja a sua pausa. Talvez essa seja a sua série coreana, o seu banho quente. E se for, que bom que você chegou aqui. Se esse vídeo faz sentido para você, se inscreve aqui no canal. Aqui é um lugar de acolhimento, maternidade real e desabafo com empatia. Comenta aqui o que te salvou no puerpério, talvez a sua resposta salve outras mães.